E se eu te dissesse que a pessoa por quem você se apaixona tem menos a ver com quem ela é e quase tudo a ver com as partes de você que você ainda não conhece? Nós gostamos de pensar no amor como um encontro do acaso ou uma escolha consciente. Mas a psicologia profunda nos ensina uma verdade mais radical. A atração é um espelho. As pessoas que entram em nossa vida, especialmente aquelas que nos encantam ou nos tiram do eixo de forma avassaladora, não são acidentes. Elas são mensageiras, reflexos precisos das nossas qualidades mais luminosas, mas também das nossas feridas mais secretas e dos nossos padrões mais teimosos. Aquele tipo de pessoa que você parece sempre atrair não é um azar do destino ou um dedo podre. É um convite da sua própria alma para que você finalmente olhe para dentro. Nesta jornada, vamos usar os mapas da psique e a sabedoria dos antigos filósofos para decifrar esse código, para entender por que você repete os mesmos ciclos e, mais importante, como encontrar a liberdade para finalmente escolher diferente. Porque ignorar a mensagem no espelho não o quebra, apenas nos condena a repetir a mesma peça de teatro, com cenários e atores diferentes, mas sempre com o mesmo final doloroso. O custo de viver nesse ciclo é imenso. O primeiro custo é a solidão. Não a solidão de estar só, mas a solidão muito mais profunda de estar com alguém, e ainda assim, nunca se sentir verdadeiramente visto ou conectado. É como tentar abraçar um holograma. Você projeta o seu ideal, a sua alma, no outro, e então exige que uma pessoa real com a sua própria história e complexidade desempenhe o papel que você escreveu para ela. Quando ela inevitavelmente falha, a decepção é esmagadora. Mas a verdade é que nunca estivemos em um relacionamento com ela. Estivemos em um monólogo com nosso próprio reflexo. O segundo custo, como nos diriam os filósofos estoicos, é a nossa liberdade. Ao colocar a chave da nossa felicidade e da nossa miséria no bolso de outra pessoa, nos tornamos escravos. Escravos da aprovação, escravos do medo da rejeição, escravos da esperança de que um dia ele mude ou um dia ela entenda. Vivemos em uma montanha-russa emocional que não controlamos, reagindo a cada palavra e a cada silêncio. Perdemos o nosso centro, o nosso poder de escolha, a nossa capacidade de encontrar paz dentro de nós mesmos, independentemente do que o outro faça ou deixe de fazer. Entender a psicologia oculta da atração, portanto, não é sobre ter um relacionamento melhor. É sobre parar de terceirizar a sua vida. É sobre recuperar sua liberdade emocional e, pela primeira vez, ter a chance de construir um amor baseado não na necessidade e na ilusão, mas na escolha e na realidade. Mas você não está condenado a repetir essa peça. Existe uma saída, e ela não está em encontrar a pessoa perfeita lá fora, mas em encontrar as partes perdidas de você, aqui dentro. Neste vídeo, eu vou te entregar as ferramentas para se tornar um detetive da sua própria alma. Você vai aprender a ler os sinais, a decodificar o mapa da sua atração e a entender o que suas paixões mais intensas estão realmente dizendo sobre você. Ao final desta jornada, você não terá uma fórmula mágica para o amor, mas algo infinitamente mais valioso: a clareza para quebrar seus padrões e a liberdade para, talvez pela primeira vez, fazer uma escolha que seja verdadeiramente sua. E antes de mergulharmos no primeiro grande mapa da sua psique, um convite rápido. Se essa promessa de clareza e de finalmente quebrar seus padrões é algo que ressoa com você, aproveita este exato momento para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma parte desta jornada. Se junta à nossa comunidade e me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conhecimento profundo. É rápido, e então continuamos para o centro do nosso tema. Para entender por que você repete padrões, precisamos primeiro entender como a atração funciona em seu nível mais profundo. E ela raramente começa com uma escolha lógica. Ela começa com o que sentimos ser um ato de pura magia, aquele sentimento de reconhecimento instantâneo, a sensação de que você conhece aquela pessoa há vidas inteiras, a certeza de que ela é a pessoa certa. O psicólogo Carl Jung
nos deu um mapa para entender essa magia. Ele nos ensinou que não nos apaixonamos pela pessoa inteira no início. Nós nos apaixonamos por uma projeção da nossa própria alma. Imagine que dentro da sua psique existe um holofote, e a lente desse holofote é formada pela imagem da sua contraparte ideal, a sua alma gêmea interna. Jung chamou essa imagem de anima, no homem que representa a sua conexão com o feminino, a emoção e o relacionamento, e de animus, na mulher, que representa sua conexão com o masculino, a lógica e a ação. Quando conhecemos alguém que, por seu jeito, aparência ou energia, se encaixa no contorno dessa imagem interna, nós ligamos o nosso holofote. Nós projetamos essa figura idealizada sobre a pessoa real. De repente, ela brilha. Cada palavra dela parece genial, cada gesto encantador. Não é que ela seja perfeita, é que nós paramos de vê-la e passamos a ver apenas a luz da nossa própria projeção. Ela se torna a tela perfeita para o filme da nossa alma. O mito grego de Pigmalião ilustra isso perfeitamente. Pigmalião era um escultor que, desiludido com as mulheres reais, esculpiu em marfim a estátua de sua mulher ideal, Galateia. A estátua era tão perfeita, tão alinhada com a sua ânima, que ele se apaixonou por ela. Ele a beijava, a vestia, conversava com ela. Ele se apaixonou perdidamente pela sua própria criação, pela projeção dos seus ideais. Isso é o que fazemos na fase da paixão. Preenchemos os espaços vazios sobre a outra pessoa com as qualidades do nosso ideal. É por isso que a paixão pode ser tão intensa e, ao mesmo tempo, tão cega. Nós não estamos amando uma pessoa de verdade, com suas falhas e complexidades. Estamos amando a estátua que nós mesmos esculpimos. Um estoico nos olharia e diria: não há nada de errado com a admiração, mas há um grande perigo em construir sua paz sobre uma ilusão, porque nenhuma pessoa real pode competir com uma estátua perfeita para sempre. Esse mecanismo de projeção não é um erro, é a forma como a natureza nos força a conectar, a sair de nós mesmos. Mas ele é apenas o primeiro ato da peça. O verdadeiro desafio começa quando as luzes do holofote começam a piscar e a pessoa real, por trás da luz, começa a aparecer. E é aí que um outro tipo de projeção, muito mais sombria, entra em cena. O holofote da paixão não tem bateria para sempre. Inevitavelmente, a luz começa a piscar, e é nesse momento que a decepção surge. Você começa a pensar: ele não era assim, ela mudou. Mas na maioria das vezes a pessoa não mudou. O que mudou foi o seu holofote. A projeção do seu ideal começou a falhar, e pela primeira vez você começa a enxergar a pessoa real por trás da luz. E junto com ela, um outro tipo de projeção se inicia. Se a paixão é a projeção da nossa alma, a decepção é a projeção da nossa sombra. Carl Jung descreveu a sombra como o porão da nossa personalidade. É uma espécie de saco de lixo psíquico, onde, ao longo da vida, nós jogamos todas as características que não gostamos em nós mesmos, ou que aprendemos que eram erradas. Nossa raiva, nossa inveja, nossa preguiça, nossa carência, nosso egoísmo. O problema é que esse lixo não desaparece. Nós apenas paramos de vê-lo em nós mesmos e nos tornamos especialistas em sentir o cheiro dele nos outros, especialmente na pessoa que está mais perto de nós. O seu parceiro se torna um espelho sombrio, e a característica dele que mais te irrita, aquela que te tira do sério de forma desproporcional, é frequentemente uma parte da sua própria sombra que você se recusa a admitir. Pense na mulher que se orgulha de ser forte e autossuficiente. Quando seu parceiro expressa um pingo de carência ou insegurança, ela sente uma repulsa imensa. O chama de fraco ou grudento. Na verdade, ela não está reagindo a ele, mas ao reflexo da sua própria carência reprimida, a parte dela que clama por cuidado, mas que seu orgulho não permite expressar. Ou pense no homem que se vê como generoso e desapegado, mas se enfurece com o menor sinal de egoísmo na parceira. Muitas vezes essa fúria é o protesto contra o seu próprio egoísmo oculto, que ele não tem coragem de encarar. A história de O Médico e o Monstro é o mito moderno perfeito para a sombra. O respeitável Dr. Jekyll,
a nossa persona social, cria uma poção para se livrar do seu lado sombrio, o Sr. Hyde. Ele acredita que pode separar e esconder o mal, mas no final, o Sr. Hyde se torna cada vez mais forte e o consome. Em um relacionamento, nós tentamos ser o Dr. Jekyll, mas projetamos o nosso Sr. Hyde no nosso parceiro, e reagimos com horror e julgamento ao ver nosso próprio monstro secreto andando pela casa. Os estoicos nos ensinariam que é exatamente aqui que perdemos a nossa paz. Nosso sofrimento não vem do egoísmo ou da carência do outro. Vem do nosso julgamento violento sobre essa característica. Um julgamento que é tão intenso porque, no fundo, é um auto-julgamento. É a nossa sombra gritando para ser vista. E agora, o mapa está completo. De um lado, projetamos nosso ideal, nossa ânima ou ânimos, criando uma paixão cega. Do outro, projetamos nossos defeitos, nossa sombra, criando uma irritação cega. Presos nessa casa de espelhos, como podemos encontrar a porta de saída para a realidade? Como podemos finalmente conhecer a pessoa real à nossa frente? Estar preso nesta casa de espelhos, apaixonado por um ideal e irritado com uma sombra, parece um beco sem saída. Mas é aqui que a filosofia prática do estoicismo nos entrega a chave da porta. A sabedoria não está em quebrar os espelhos, pois eles sempre estarão lá, mas em aprender a enxergar que eles são apenas reflexos e não a realidade. A saída é o caminho da escolha consciente. A primeira e mais poderosa ferramenta estoica é a dicotomia do controle. Epicteto nos ensinou que algumas coisas estão em nosso poder e outras não. Você não pode controlar a atração espontânea que sente por alguém. Isso vem do seu inconsciente, da sua história, da sua ânima ou ânimos. Você não pode controlar os defeitos do seu parceiro ou o que ele escolhe fazer. Tentar controlar qualquer uma dessas coisas é a definição de loucura e sofrimento. O que você pode controlar? Seus julgamentos e suas ações. A atração que você sente não é boa nem má. É apenas um dado. A irritação que uma característica do seu parceiro te causa é apenas uma informação. A liberdade começa no momento em que você para de focar no outro e vira a lente de investigação para dentro, para a única área que você governa, você mesmo. Isso nos leva à segunda ferramenta, a prática do observador interno. O observador interno é aquela parte de você, o seu centro de comando, que pode dar um passo para trás e analisar seus próprios sentimentos e pensamentos sem se afogar neles. É o farol que observa a tempestade. Em vez de ser a paixão ou a raiva, você se torna a consciência que as testemunha. Na prática, isso significa fazer a si mesmo as perguntas difíceis. Quando estiver no auge da paixão, pergunte-se: o que exatamente eu admiro nesta pessoa? Estou apaixonado por ela ou pela ideia dela? Quais qualidades que eu vejo nela são qualidades que eu gostaria de ter em mim mesmo? Isso é o começo da conversa com sua ânima ou ânimos. E quando sentir aquela irritação desproporcional com um defeito do seu parceiro, pergunte-se com uma honestidade brutal: por que isso especificamente me perturba tanto? Essa característica que eu odeio nele existe, nem que seja 1%, dentro de mim e que eu me recuso a ver. Isso é o começo do diálogo com a sua sombra. Este processo de autoquestionamento é a forma como você começa a retirar as suas projeções. É como limpar um espelho empoeirado. No início, você acha que a imagem refletida é suja. Ao fazer essas perguntas, você percebe que a poeira está do lado de cada vidro. É a sua poeira. E ao limpá-la, a imagem se torna nítida pela primeira vez. E quando a imagem é nítida, você finalmente tem uma escolha real. Você pode olhar para a pessoa de verdade, sem as lentes da paixão ou da irritação, e decidir. Talvez você descubra que a pessoa real não é quem você quer ao seu lado, e pode se afastar com clareza e respeito, em vez de raiva e decepção. Ou, o que é ainda mais transformador, você pode descobrir que a pessoa real, com todas as suas luzes e sombras, é alguém que você escolhe amar. Este é o início do amor autêntico, um amor que não nasce da necessidade de completar a si mesmo,
mas da alegria de compartilhar uma vida com outro ser humano inteiro e real. E é aqui que a virada acontece. A grande revelação que muda o sentido de toda a sua história amorosa. Você percebe que a pergunta, quando vou encontrar a pessoa certa, estava errada desde o início. A pergunta que a sua alma sempre esteve fazendo é: o que esta pessoa, que eu atraí com tanta força, está tentando me ensinar sobre mim mesmo? Seus padrões de relacionamento não são uma sentença de prisão. Eles são um currículo, um mapa de estudo desenhado pela sua própria psique para a sua evolução. Cada pessoa que partiu seu coração, cada paixão que te tirou do eixo, cada dinâmica que se repetiu até a exaustão, não foi um erro, foi uma lição. Cada um deles foi o professor perfeito para a matéria que você mais precisava aprender. As pessoas que você atrai não são o seu destino, elas são as estrelas no seu céu noturno. Algumas são cometas, que passam brilhantes e rápidas, iluminando uma parte de você que estava na escuridão. Outras são estrelas guia que ficam por mais tempo, oferecendo um ponto fixo para você se orientar. Mas todas elas, sem exceção, servem a um propósito: te ajudar a navegar, a te mostrar onde você está e a te apontar o caminho de volta para casa. E a casa, o destino final desta jornada, é sempre o seu próprio centro, o seu verdadeiro eu. Esta é a grande obra da sua vida. É a coragem estoica de olhar para o espelho sem medo e a sabedoria junguiana de entender a linguagem dos seus símbolos. É a coragem de finalmente assumir a responsabilidade pelo seu próprio reflexo, lembrando do que o próprio Jung nos ensinou de forma prática. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. A verdadeira liberdade, portanto, não é parar de se apaixonar. É se apaixonar com os olhos abertos. É poder olhar para alguém e saber a diferença entre a pessoa real e o seu reflexo. Então, só então, escolher um parceiro não para te salvar ou te completar, mas para ser seu companheiro na mais grandiosa de todas as aventuras, a de se tornar quem você realmente é. Continue comigo, porque a sua história merece ser vivida com intensidade, presença e significado. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil para você. Parabéns por chegar até o final do vídeo. Isso mostra o quanto você está comprometido em melhorar como pessoa, e esse é o primeiro passo para qualquer transformação. Agora, me conta nos comentários: qual dessas coisas mais te trava hoje? Se você pudesse eliminar um peso agora, qual seria? Compartilha comigo, porque isso já faz parte do seu processo de mudança. Se não souber o que comentar, escreva amor. Assim saberei que você assistiu até o final. Eu leio todos os comentários com carinho. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e fazer parte dessa comunidade que busca evolução todos os dias. Aqui, você encontra ensinamentos práticos para aplicar no seu dia a dia e seguir crescendo sempre. Inclusive, deixo aqui 2 vídeos cheios de sabedoria para você continuar sua jornada de evolução. Até a próxima!